Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Nesse capítulo encontraremos candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas, não vades aos gentios, os sãos não têm necessidade de médico, coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O estudo de hoje candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não é nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E, lhes respondendo, disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhe tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora de época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa, tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu.
quer raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Capítulo 19, número 7. Se, pois, em sua previdente sabedoria a providência não revela as verdades senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sobre o alqueire, mas os homens que estão na posse delas as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo, com a intenção de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas, ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso, o vulgo tornado adulto quis penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e o que o homem não poderia ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados, e quando estiver purificado. Nesse mundo ele ainda está no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Capítulo 18, número 15. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender o verdadeiro sentido. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideravelmente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que, para isso, não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e de se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o de lhe preparar a aceitação. Bom, amigos, não colocar a luz sobre o alqueire na Bíblia tem o sentido de cesta para medir grãos, simbolicamente representa ocultar a luz, que traduzimos como ocultar conhecimentos. Devemos espalhar os conhecimentos que possuímos em benefício de todos. A verdade não é para ser escondida.
ela pode ser gradualmente percebida por aqueles que se propõem a ir ao seu encontro. Jesus fala por parábolas, e no texto do Evangelho está bastante evidente a maneira sábia de expor aos homens seus conhecimentos e como está a nossa condição de entendê-lo. No texto mostra que não existe nada secreto e escondido. O que ainda persiste é a nossa compreensão em desenvolvimento, podendo ainda alcançar, no momento certo, toda a compreensão dos, entre aspas, segredos do universo. Muita paz a todos. Bom estudo.